Item número SCP-1875. Classe do objeto: Euclídeo. Próximo exercício: novembro 77. Programado. Em andamento. Cancelado. Explicação das mudanças recentes no procedimento de contenção. Acreditamos que as redes de computadores no sítio de contenção de SCP-1875 foram comprometidas. Como resultado, todas as comunicações eletrônicas com a instalação foram cortadas, aguardando nova notificação. O QG do supervisor declarou uma moratória nos futuros exercícios, novembro 77, até que compreendamos completamente como 1875 transmite e recebe sinais de comunicação sem fio. Assim, alterei esses procedimentos com duas cláusulas referentes a 1. Exposição de SCP-1875 a redes de dados sem fio. E 2. Tratamento de indivíduos expostos a 1875 IMG 1AB 05. Procedimentos especiais de contenção. SCP-1875 nunca deve estar dentro do alcance de transmissão de qualquer rede de dados sem fio. O container da máquina deve ser envolto por uma gaiola de Faraday e deve possuir um mecanismo de travamento totalmente seguro. Os funcionários de tempo integral do sítio de contenção devem incluir pelo menos 2 especialistas em segurança de rede, um segurança armado e um especialista em psicologia infantil. Quando a máquina estiver totalmente montada e ativada, a alavanca de ajuste de velocidade em SCP-1875-3 não pode ser ajustada para V, velocidade máxima, sem supervisão direta do supervisor de nível 4 do sítio. Dispositivos eletrônicos com capacidade de armazenamento de dados não podem ser introduzidos na instalação, exceto durante o exercício de 1875, novembro 77. E todos os indivíduos devem ser examinados para tais dispositivos antes de entrar no sítio de contenção. No caso do exercício de 1875, novembro 77, o QG do supervisor permitirá que um laptop designado e claramente marcado seja levado para o container blindado primário de 1875. Após a conclusão de novembro 77, funcionários da instalação devem garantir que esse laptop designado seja triturado no triturador de sucata de metal da instalação. Dados de pesquisa só podem ser retirados do recipiente na forma de impressão em papel. Qualquer evidência de exposição a 1875 IMG 1AB deve ser relatada imediatamente ao QG do supervisor. Descrição: SCP-1875 é um autônomo xadrezista da era vitoriana, consistindo em 4 componentes principais, doravante referidos como SCP-1875-1, SCP-1875-2, SCP-1875-3 e SCP-1875-4. SCP-1875-1. Uma mesa de xadrez de aço 72 por 72 por 64 centímetros, com uma grade padrão de 8 por 8 de 64 quadrados quadriculados pintados em uma superfície, com base em sua composição e pátina. A equipe de pesquisa identificou o material exato como aço de cadinho inglês, provavelmente fundido entre 1820 e 1870 de 1990. A Força-Tarefa Móvel recuperou o SCP-1875 de uma instalação de laboratório abandonada, descoberta sob a antiga residência de professor universitário em Shire, Inglaterra. Um eixo de acionamento
projetado para se conectar com SCP-1875-3, se projeta de um lado do gabinete sem costura do sistema. A mesa contém um sofisticado sistema mecânico e biológico que controla uma matriz de 64 eletroímãs, usando um motor analítico composto pelo tecido cerebral combinado das cílias gêmeas, designadas SCP-1875-1A e -1B, do prodígio do xadrez russo. Cada quadrado na superfície do tabuleiro de xadrez fica acima de um único eletroímã, e cada eletroímã pode mover uma peça de xadrez para uma das 8 casas vizinhas. Os pesquisadores desenvolveram várias teorias sobre as especificações funcionais do mecanismo de controle, mas a natureza de seu componente biológico e possível ciência permanecem não verificadas. SCP-1875-2, um conjunto completo de 32 peças de xadrez esculpidas em estilo oriental em osso humano. Cada peça é afixada com uma almofada de base fina, de 0,31 centímetros, de ferro magnético. Amostras do osso usado para as peças foram combinadas geneticamente com amostras de tecido de SCP-1875-1A e SCP-1875-1B. Após a recuperação de SCP-1875-1, um indivíduo anônimo associado à propriedade do professor enviou informações aos funcionários da fundação sobre essas peças de xadrez, levando a sua descoberta subsequente na posse de no Washington Square Park de Nova York. SCP-1875-3, um motor a vapor estacionário fabricado na Maudsley, Sons e Field, em 1840, também adquirido da propriedade do professor e projetado para girar o eixo de acionamento de SCP-1875-1. O monitor foi modificado do estoque de fábrica para permitir ajustes de velocidade. Possui 5 configurações de velocidade, rotuladas em algoritmos romanos. SCP-1875-4, uma armadura samurai do século XVIII no estilo Gusoku. Chegou na caixa de armazenamento com SCP-1875-3, cortesia da propriedade do professor. Evidências históricas sugerem que SCP-1875-4 teria situado em uma cadeira ao lado da mesa de xadrez, servindo como suporte de performance. A equipe não observou nenhuma atividade objetivamente incomum. No entanto, vários pesquisadores visitantes relataram sentimentos prolongados de ansiedade depois de fazer contato visual com a placa frontal da armadura.